Capacitação tecnológica em lavoura, pecuária e floresta. Na aula de hoje, vamos começar a ver uma radiografia completa das terras brasileiras. Qual o tamanho da área destinada para a produção e para as florestas? Acompanhe. Olá pessoal, meu nome é André Dominguete Ferreira, sou engenheiro agrônomo, pesquisador na área de sistemas integrados de produção da Embrapa Gado de Corte, e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o componente florestal em sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta. Dentre os tópicos que nós vamos abordar, nós temos a utilização das terras no Brasil, o setor florestal, quais são as demandas desse setor florestal, falar rapidamente sobre as pastagens, o objetivo de se utilizar um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, falar um pouquinho do eucalipto como espécie florestal para utilização no sistema, comentar um pouco também sobre os arranjos espaciais passíveis de serem utilizados nesse sistema. Vamos apresentar também alguns resultados de pesquisa já publicados pelos pesquisadores aqui da Embrapa Gado de Corte e finalizar com os impactos esperados da utilização desse sistema. Bem, o Brasil possui aproximadamente 851 milhões de hectares, sendo que desse total, 58,5% está na forma de vegetação nativa, 11% aproximadamente com cidades, infraestrutura, rodovias, e o restante, ou seja, 30% voltado para agricultura, pecuária e florestas. Desse total, 6,6 milhões de hectares são utilizados com florestas plantadas. Essa área corresponde a aproximadamente 0,8% do total de área do país. E há projeções que haverá um déficit de aproximadamente 20 milhões de metros cúbicos de madeira para os próximos 20 anos. Ou seja, essa área de 6,6 milhões ela tem que ser bastante incrementada para conseguirmos suprir toda essa demanda de madeira para o mercado e para diversas finalidades. E se a gente fizer uma análise da cadeia produtiva do setor florestal, nós temos os fatores a montante, que seriam sementes, mudas, fertilizantes, defensivos, o conhecimento técnico necessário, as terras com aptidão florestal, tudo isso a montante. E a jusante da produção florestal seriam os segmentos industriais. E os 6 principais segmentos industriais do setor florestal é a celulose e papel, que vai produzir aí celulose e papéis para os diversos fins, embalagens, os painéis de madeira industrializada, que vai produzir o MDF, aglomerados, que serão utilizados na produção de móveis, principalmente, o processamento mecânico, que gera a madeira serrada com maior valor agregado, que vai ser utilizada também para a construção de móveis, de componentes para esses móveis, construção civil, enfim. Temos a madeira tratada, que resulta em moirões, postes de eletrificação, tanto urbano quanto rural, as cruzetas, pilares, dormentes para ferrovias, siderurgia a carvão vegetal. A siderurgia utiliza o carvão vegetal na composição, na fabricação do ferro-gusa, de ligas de ferro, do aço, que é muito importante para a balança comercial brasileira, e também para a produção de energia, por meio da utilização de lenha, de biomassa, de pellets, que serão utilizados tanto na indústria quanto no uso doméstico. Além desses segmentos industriais, nós temos também os usos, a floresta produzindo serviços ambientais e produtos não madeireiros. Como serviços ambientais, nós podemos citar conservação do solo, melhoria da qualidade do ar, fixação de carbono, ou seja, ela está retirando carbono da atmosfera. E como produtos não madeireiros seriam essências, óleos essenciais, taninos, entre vários outros produtos que podem ser utilizados.
E se a gente fizer uma análise de onde é consumida essa madeira produzida pela floresta plantada, dentro daqueles principais segmentos, a gente verifica que para a celulose a gente consome 35,2% de toda aquela madeira produzida pela floresta plantada. E dos produtos gerados nesse segmento, aproximadamente 42% é utilizado no mercado interno e o restante é exportado. Para painéis de madeira industrializada, o consumo daquela madeira de floresta plantada é de 7,1%, sendo que quase 99% do produto desse segmento fica no mercado interno. Para cerrados, que seriam um maior valor agregado aí, o consumo dessa madeira fica em torno de 16%, sendo que 90% desse produto é absorvido no mercado interno. Os compensados utilizam uma parcela menor, aproximadamente 2,7%, 52% fica no mercado interno, e o restante daquele segmento, carvão vegetal, lenha e outros, consomem 38,7% da madeira produzida pelos povoamentos florestais. Sendo que os produtos gerados nesse setor, quase 100% é absorvido no mercado interno. Com isso, o que nós podemos verificar? Que há uma demanda grande e há um mercado a ser expandido, principalmente nos painéis de madeira industrializada, de cerrados e de carvão vegetal. Porque grande parte é consumido no mercado interno. Se a gente analisar o histórico de produção e consumo da madeira serrada no Brasil, a gente verifica que desde 2002 há um crescimento tanto da produção quanto do consumo. Tanto a produção quanto o consumo são muito influenciados pela política brasileira, política econômica. Por quê? Se nós temos capacidade de produzir, temos condições econômicas para exportar, nós vamos conseguir. Agora, se a balança comercial é desfavorável, se a cotação do dólar é desfavorável, então nós temos que absorver mais esses produtos no mercado interno. O carvão vegetal proveniente de florestas plantadas, de 2005 a 2008, 2009, houve um decréscimo da produção. Por que isso? Principalmente em função da crise econômica mundial no final de 2008. A partir de 2009, houve um acréscimo, voltando a atingir aqueles patamares anteriormente à crise. É um mercado em franca expansão, que tem demanda para ser expandido. Entretanto, a política econômica influencia muito. Desde 2008, os Estados Unidos reduziram a importação de metais, de ferro gusa, ferro liga, assim como também a China, que é o principal importador desses produtos. Então, com o aquecimento do mercado, consequentemente, haverá uma maior demanda de carvão. Um fator que a gente tem que colocar aqui, esse gráfico aqui representa apenas o consumo e produção de carvão proveniente de florestas plantadas. Ainda há muito consumo de carvão proveniente de matas nativas. Só que, com a pressão ambiental, os próprios mercados consumidores ainda procuram produtos que tenham menor impacto ambiental. Então, esse consumo de carvão vegetal de florestas plantadas tende a aumentar. Se a gente analisar esse mapa, nós vamos verificar para onde vão os principais produtos, para os principais países. Então, se a gente analisar papel, o maior importador de papel do Brasil é a Argentina. Os Estados Unidos importam a maior parte dos compensados e de painéis de madeira industrializada. A Alemanha, ela consome mais madeira serrada e painéis, a maior importação é pelos Estados Unidos. A Alemanha é por compensados e a China é pela celulose. Então, nós temos alguns poucos importadores principais, sendo que nós podemos difundir, aumentar a dependência de países externos dos nossos produtos florestais. Isso tudo vai depender de políticas agrícolas, de políticas econômicas adotadas pelo país.
Em contraponto, se nós fizermos uma análise das pastagens no Brasil, segundo o IBGE, lá em 2006, no Brasil há 172 milhões de hectares de pastagens. E segundo alguns autores, 1/3 dessas pastagens estão em bom estado de conservação, produzindo aí, possibilitando produzir aproximadamente 16 arrobas hectare ano. Um segundo 1/3 apresenta já algum estado de degradação, propiciando a produção de 5 a 8 arrobas por hectare ano, e 1/3 dessas pastagens já se encontram degradadas, possibilitando produzir aproximadamente 2 arrobas hectare ano. E o que nos preocupa é que, segundo Martins e colaboradores, uma pastagem extensiva, sem manutenção, ela tem uma taxa na redução da produtividade de aproximadamente 6% ao ano. E se a gente analisar esse primeiro 1/3 em bom estado de conservação, ele se encontra assim porque o pecuarista ele faz técnicas de manejo, adubação, correção do solo, práticas conservacionistas do solo. Mas o segundo 1/3, que apresenta algum estado de degradação, ele tem um potencial muito elevado para transformar naquele 1/3, aumentar a porcentagem das pastagens degradadas. Então, isso nós temos que mudar a mentalidade do pecuarista, do agricultor. Por quê? Quanto menor nossa produtividade, maior o custo de produção. E vice-versa. Maior produtividade, nós reduzimos o nosso custo. Reduzindo o custo de produção, nós tornamos nosso mercado, nossos produtos mais competitivos diante de outros mercados produtores. Vamos produzir produtos de melhor qualidade e além daquela questão da responsabilidade de produção sustentável, ou seja, aquela produção que tem um comprometimento com o meio ambiente. E uma das maneiras da gente fazer isso é adotar os sistemas integrados de produção. Esse sistema tem como objetivo otimizar a produção por unidade de superfície, respeitando sempre o princípio de rendimento contínuo, principalmente por meio da conservação, manutenção do potencial produtivo dos recursos naturais renováveis. Ou seja, um componente naquela área tem que ter efeito sinérgico com o outro. Então, um tem que proporcionar o aumento da produtividade do outro, ou então aumentar a rentabilidade do sistema como um todo, buscando sempre qual o princípio? Da sustentabilidade. E quais seriam as vantagens de se utilizar os sistemas agro-silvipastoris? Nós podemos citar a quebra no ciclo de pragas e doenças pela rotatividade das culturas, então você diminui o inóculo inicial da praga, da doença, da cultura que será cultivada. Você intensifica o uso da terra, promove a recuperação de pastagens degradadas, porque ao adotar o sistema, o pecuarista, o agricultor tem que adotar um pacote tecnológico maior para recuperar aquela área e ter produtividades satisfatórias. Diversifica os sistemas de produção, consequentemente, ele aumenta a renda do produtor, porque o produtor não fica preso a apenas um produto. Então, um produto pode estar num preço ruim esse mês, mas o outro produto produzido na mesma área pode ter um preço maior. Consequentemente, aumenta a renda do produtor, a qualidade de vida vai ser melhorada. O sistema, em função das práticas adotadas de manejo de solo, de conservação desse solo, melhora tanto o solo quanto a água, aumenta a eficiência nos recursos. Vários outros colegas em outras aulas já comentaram sobre isso. Então, quando você tem uma diversidade de população dentro daquela área, a absorção de nutrientes, de água é muito mais efetiva, então há uma ciclagem maior de nutrientes. Então você promove também uma adequação ambiental da sua área. Só que, além das vantagens, nós temos alguns pontos que devem ser considerados. Quando a gente coloca mais de um componente na mesma área, nós vamos ter um manejo mais complexo. Por quê? Nós temos que trabalhar de modo que um componente não prejudique o outro, ou seja, eles têm que ter um efeito sinérgico. E quando a gente coloca o componente arbóreo no sistema, ele
seria então o componente que vai influenciar ter maior influência sobre os demais. Porque ele tem um porte maior, ele já vai estar implantado no sistema quando for cultivar lavoura agrícola ou a forrageira. Então, ele vai proporcionar um determinado grau de redução na radiação fotossinteticamente ativa para a cultura agrícola e forrageira. Então, a adoção de um arranjo espacial adequado para a finalidade de produção é importantíssimo. Temos que utilizar uma espécie agrícola ou então de forrageira mais tolerantes ao sombreamento. Então, nós temos que adotar algumas técnicas, além da competição por água e nutrientes. Como eu disse, quando formos entrar na área com a cultura agrícola ou com a forrageira, o componente arbóreo já vai estar estabelecido. Então, ele já vai ter um sistema radicular estabelecido ali, mais agressivo na absorção. Então, temos que planejar perfeitamente essa adoção do sistema. O custo de implantação vai ser maior que quando a gente utiliza um sistema solteiro, porque nós temos vários outros componentes a serem implantados. Temos o custo com mudas, preparo do solo para a implantação da floresta, então são vários pontos. Áreas onde existe a mecanização, nós temos que adotar um planejamento espacial, um arranjo espacial adequado que não inviabilize a mecanização daquela área. Caso vá inviabilizar, o produtor nem o pecuarista vai querer implantar o sistema. E definir qual é o principal elemento que a propriedade quer produzir. É a árvore? Nós queremos produzir madeira como principal fonte de renda? Se for assim, nós vamos adotar um arranjo espacial que favoreça a produção de madeira. Agora, é o animal, é a forrageira que é o principal componente? Se for, vamos adotar um sistema, um arranjo espacial completamente diferente daquele adotado para a produção de madeira. Então, isso é importantíssimo ficar definido na hora do planejamento da implantação do sistema, porque o sistema, quando a gente coloca a árvore, nós vamos trabalhar com aproximadamente 12 anos. Então, não tem como modificar esse sistema, modificar as árvores de lugar durante 12 anos. Então, esse planejamento é importantíssimo. Vários outros colegas em outras aulas já comentaram sobre a escolha da espécie florestal. Então, para escolher uma boa espécie florestal para o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, nós temos que levar em consideração alguns pontos. Aquela espécie tem que estar adaptada às condições climáticas e de solo. Não adianta nada a gente pegar uma espécie que vai muito bem no norte, mas que não tem condições de desenvolvimento no sul, no centro-oeste. Então, essa adaptação é muito importante. Também tem que haver a disponibilidade de mudas e de insumos para a condução, para o plantio daquela espécie florestal. Tem que apresentar crescimento rápido, porque quanto mais rápido a minha árvore crescer, mais cedo eu consigo colocar os animais naquela área. Porque antes de colocar os animais, nós temos que proceder uma técnica já comentada em outras aulas, que seria a desrama. Não possuir toxinas em função de intoxicação dos animais, ter um crescimento monopodial. O que seria esse crescimento? A exemplo do eucalipto, onde vai constituir um fuste reto e de boa qualidade. Ter uma copa pouco densa, para quê? Evitar elevados índices de interceptação da radiação solar. Tendo uma copa menos densa, a entrada de luz no subbosque vai permitir o bom crescimento tanto da cultura agrícola quanto da forrageira. É desejável que ela cicle nutrientes, ela absorva nutrientes em maiores profundidades, ela vai fotoassimilar esse nutriente. A hora que ela cair a folha, o galho, ele vai entrar como matéria orgânica que vai ser mineralizada e disponibilizar para plantas que possuem um sistema radicular menos profundo. Não possuir propágulos de fácil disseminação, porque quando nós assumimos que vamos colocar a árvore num sistema de integração, nós temos que adotar um planejamento que não prejudique, principalmente, a mecanização. Se aquela espécie tiver propágulos de fácil disseminação, facilmente vai perder aquele planejamento, aquele alinhamento e vai inviabilizar a mecanização. E, principalmente, ter mercado para os possíveis produtos gerados.
Não adianta nada a gente implantar uma árvore, um sistema com uma espécie florestal no sul do país, onde somente uma indústria lá no norte do país vai processar essa madeira. Então, nós temos que estar cientes dos produtos que aquela espécie florestal vai nos gerar. E eu vou abordar aqui alguma coisa sobre o eucalipto, que é a espécie que mais tem sido utilizada nesses sistemas, em função de algumas características. O eucalipto tem aproximadamente 700 espécies, pouco mais de 700 espécies. Ou seja, isso nos permite encontrar uma espécie que se adeque às diferentes condições edafoclimáticas da região. Ou seja, é uma espécie também que tem tem uma elevada adaptabilidade, o crescimento é bastante elevado, nós conseguimos aí, num sistema bem manejado, voltar com os animais para aquela área de pastagem com aproximadamente 12 a 14 meses, apresenta elevada produtividade, nós vamos ver mais adiante a capacidade de produção do eucalipto, o conhecimento silvicultural agregado à espécie de eucalipto é muito grande, são mais de 70 anos aí de estudo na linha de pesquisa com eucalipto, além de ter a possibilidade de utilizar a madeira produzida por essa espécie em várias finalidades, lenha, carvão, madeira serrada. Com relação à produtividade, as condições oferecidas pelo clima, solo do Brasil, proporcionam elevadas produtividades durante o ano. Esse gráfico aqui nos mostra a capacidade, o incremento médio anual de espécies tanto folhosas, que seriam o eucalipto, quanto coníferas. Se a gente observar, o Brasil proporciona ganhos de produtividade acima do centro de origem da espécie, que seria a Austrália, Nova Zelândia. Então, a capacidade de crescimento do eucalipto no país é muito elevada. Então, só para exemplificar, os produtos, quando a gente fala de uso múltiplo, é porque a madeira bem manejada ela pode proporcionar uso como tora para a produção de móveis, construção civil, os seus mais diversificados usos, dormentes para a ferrovia, o carvão vegetal, tanto para uso industrial quanto para uso doméstico, subprodutos ou produtos não madeiráveis, não madeireiros, que seriam os óleos essenciais, a parte de cachotoaria, a parte de usinagem, de siderurgia, a lenha para uso industrial e doméstico e o principal aqui, papel e celulose. E em outros países, a madeira de eucalipto vem sendo utilizada de uma maneira mais nobre, em função principalmente do conhecimento tecnológico, do manejo das árvores para esses usos. Nos Estados Unidos, grande parte dos postes de eletrificação são provenientes de árvores de eucalipto. Em regiões que favorecem o apodrecimento da madeira, elas são tratadas, em outras áreas não precisa nem desse tratamento. No Chile, ele é muito utilizado para construção civil, tanto para construir parcialmente ou totalmente uma casa. A África do Sul já tem um conhecimento agregado no processamento da madeira de eucalipto bastante elevado. Eles usam lá principalmente para construção civil, postes de eletrificação, para a produção de papel e celulose e na indústria moveleira. A capacidade e o rendimento e a qualidade das árvores processadas lá tem proporcionado bons rendimentos. Na Itália e Costa Rica, para a construção civil e movelaria, na Austrália, Nova Zelândia e Canadá, principalmente para a construção civil, principalmente a construção total das residências.